Retornando agora ao programa Mercado e Ação com Carlos Paiva, economista, professor, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Estado, enquanto ela existir. Espero que ela sobreviva mais um tempo. Paiva, há muito tempo atrás eu li um artigo do Delfim Neto, aliás, é uma pessoa que eu admiro bastante a capacidade dele, e ele falava de um tripé na economia, que todos eles relacionados à confiança. O fornecedor, porque confia que o governo garante o emprego. O consumidor, porque confia que o governo garante o seu próprio emprego e ele pode consumir. E o governo, enfim, faz esse círculo todo. Então, a economia, ela está fortemente baseada em confiança. Não é tanto em bens, e sim em confiança. Esse artigo do Delfim Neto foi na época da Guerra do Afeganistão, quando o George Bush estava se afastando do governo, e ele tinha uma credibilidade de 20 e poucos %. E foi um caos na América do Norte, nos Estados Unidos principalmente. Já no Brasil, naquela época, Lula tinha cerca de 88, 87% de popularidade, e ele disse, aqui vai ser uma marolinha. E foi uma marolinha, pela questão confiança. Qual é o ponto que está mais frágil hoje em termos de Brasil? Olha, a desconfiança é mais ou menos universal, né? Veja, as empresas estão com muito medo, porque, na verdade, assim, o padrão de relação Estado e empresa no Brasil sempre foi uma relação de uma certa, digamos, promiscuidade nas relações, né? Então, essa coisa do caixinha não foi inventada agora. E era meio que padrão, né? De repente, acaba e elas não sabem o que fazer, ok? Ao mesmo tempo, está acabando mesmo ou não está acabando? Como é que vai ser no futuro? Quer dizer, como é que você vai realmente se relacionar? Isso é uma coisa bem complicada, assim. As pessoas estão com muito medo de investir, especialmente naquilo que era, digamos, tu tem sempre possibilidade de importar. Falávamos há pouco da importação de máquinas. Agora, a construção civil, tu não importa, tu entende? Tu tem que produzir internamente. Então, assim, uma parte grande da indústria nacional, ela tem uma base na construção civil e ela vai se desdobrando em construção naval, em construção, enfim, outros sistemas que envolvem, enfim, a mesma base técnica, tá? Essas empresas são uma das empresas mais fortes do Brasil, estão debilitadas e estão com medo, ok? De investir aqui e fora. O que aconteceu com o Odebrecht, eu acompanhei nessa passagem no Panamá, processo, em toda a América Latina, processo. Então, isso reflete nos investimentos, não só aqui, mas das empresas construtoras em geral, né? Um certo temor. Um temor também de que o Estado se torne inadimplente, porque cada vez mais eles estão envolvendo um problema fiscal que parece que não tem fim. Quando você acha que está tapando um buraco, aparece outro. Então, também tem essa coisa do fornecedor ter medo de não receber. Os trabalhadores também estão, evidentemente, com medo, né? Falando aí abertamente em fim da justiça do trabalho, em mudanças em aposentadoria, é óbvio que existe um temor. Então, tudo isso restringe o investimento e restringe o consumo, né? Felizmente, de uma certa forma, assim, quer dizer, felizmente é até irônico de dizer, mas assim, existe uma demanda reprimida tão grande que, mesmo tu tendo temor, eu tenho para mim que essa liberação do FGTS vai impulsionar o consumo. Então, nós vamos ter um movimento interessante de consumo que vai aparecer claramente no segundo semestre de 2017. Não para... Assim, no segundo semestre você começa a crescer um pouquinho o consumo. No final vai dar zero, porque você ainda tem um decréscimo. Sim, tu arrancou com negativo. Já tem um elemento negativo, mas no final tu vai ter uma elevação de consumo. A agroindústria vai ficar bem, como eu falei para ti, né, essa coisa, e alguns investimentos que envolvam o setor industrial de logística. Mas, assim, o temor é generalizado em todos os lados. Se o governo não tivesse nessa instabilidade política, ele bancaria regras mais claras. Uma posição mais forte em cima da economia, em cima das próprias regulamentações, isso favoreceria? Olha... ou é mais ou menos? Na verdade, assim, ó, veja bem, não creio que um outro governo... isso depende muito da perspectiva de onde é que tu vê que está o problema no Brasil, tá? Vamos ser francos, assim. Eu não acho que o problema no Brasil seja o déficit previdenciário. Agora, se você achar, e eu entendo que muitos economistas achem isso, para mim o nosso problema está no câmbio. Nós estamos perdendo a indústria, eu estou com Bresser Pereira e não abro. Nós estamos enxugando gelo, perdendo base industrial, porque nós estamos sendo comprados, nós estamos comprando tudo da China, tá? Nós estamos virando os Estados Unidos precocemente. A gente está se desindustrializando. O problema é esse.
Mas se você não concorda com isso e você acha que o problema é fiscal, bom, então qual é o governo que pode enfrentar o problema do déficit previdenciário? Um governo do PT teria mais dificuldade de fazer isso, ok? Porque ele não iria fazer esse pacote. Esse governo é o único que pode fazer. Então, você tá dizendo que o problema está nele? Não, não é isso. Veja bem, depende de como é que você vê. O governo do PT, por outro lado, não tinha confiança suficiente, autoridade para influenciar o Banco Central e mudar a taxa de juros e de taxa de câmbio. Então, o que, na verdade, está faltando do meu ponto de vista, é uma grande confraternização nacional. Eu vou ser bem franco contigo, tá? Bem, se tu me permite, assim. Eu esperava que nós estivéssemos começando a discutir o que vai ser 2018, percebe? E, na verdade, nós começamos a ver um retorno às mesmas posições, assim. Precisava dar um passo adiante. É preciso reconhecer que algumas estratégias foram superadas, né? E aí eu diria assim para ti, hoje um retorno de um governo do PT nesta equação montada, manteria nível de emprego, segurança, faria política industrial, como vinha fazendo, mas não vai dar a segurança necessária para enfrentar certos problemas. E este não vai dar segurança para as questões de emprego, de solidariedade, etc. e tal, e, por outro lado, é o único que pode enfrentar alguns gargalos. Então, assim, o que eu estou dizendo para ti, nós estamos numa situação hoje que, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E não existe uma construção de uma inteligência que procure ir além. Eu esperava, desculpa se eu esperava do Ciro Gomes, eu esperava de outras pessoas, eu esperava de lideranças novas estivessem surgindo e dizendo coisas que de alguma maneira pudessem dizer isso aqui estava certo lá, isso aqui estava certo, vamos casar as duas coisas. Não, o que se vê é uma repetição do mesmo. É a mesmice. Exatamente. Mantida. Você não está tocando no problema central. Como é que vai ser a relação do Banco Central com o Executivo e o Tesouro e nos próximos governos? Foi tirado o controle da taxa de juros e da taxa de câmbio do Executivo, percebe? Só em governos que têm uma linhagem mais conservadora conseguem ter uma influência. Mas aí eles vão por uma linhagem, tipo assim, o mercado diz o que vai ser. E estamos aí, o Meirelles define, junto com o presidente do Banco Central, todas as políticas econômicas conjuntas, mas ele joga para o mercado liberalmente, bota a taxa de juros alta. A Dilma, que tentava enfrentar isso, não tinha autoridade. Essa é a realidade que o Brasil vive hoje. Nós temos uma esquizofrenia na gestão da política econômica. Enquanto isso não for resolvido, não tem solução para o Brasil. A Lava Jato não deixa ter essa segurança? Não, eu não diria que é só a Lava Jato. Até onde ela está afetando? Olha, ela está afetando, mas assim, ela é apenas a expressão de uma falta de solidariedade e respeito institucional. A maneira como o Judiciário, o Executivo e o Parlamento trabalharam no governo anterior e como estão trabalhando hoje, falta ainda maturidade. Eu acho que o diagnóstico que foi feito pelo New York Times, quando houve a solução do impeachment, foi claro, o Brasil, esperávamos que ele tivesse mais maturidade política para tentar fazer acordos de uma maneira menos violenta, percebe? Isso está faltando para nós, eu diria. Esse olhar, digamos, em que você pensa para além do partido, da imagem, e realmente pensa um projeto. Pensa em termos de Brasil. Exatamente. Em termos de Brasil. E agora falando em termos de Rio Grande do Sul, nós temos um agronegócio que foi um ano bastante rico, maravilhoso. Maravilhoso. E está pintando uma safra de soja também. Sim, recorde. Boa, recorde. Eu tive esse dia no campo, o pé de soja está no meu peito e eu não sou baixinho. Uhum. Isso vai conseguir tirar o Estado dessa penúria? Na verdade, haveria... O Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão, eu comentei isso num seminário que nós tivemos juntos, enfim, comento agora na TV, eu tenho para mim que o Rio Grande do Sul tem chances de crescer um pouquinho mais que o Brasil. Claro, o Brasil vai crescer 0 na minha expectativa, então estou dizendo assim 0,5, talvez 1. Mas assim, isso vai depender muito da maneira como os nossos empresários industriais se ligarem aqui ao motor do mundo que volta a turbinar o seu crescimento, que é a China, tá? Depende muito mais da ação empresarial. Eu vejo os governos, um atrás do outro, infelizmente, um pouco perdidos, muito sem horizonte, e especialmente sem continuidade. O que um faz de certo, o outro apaga.
Percebe? Então, assim, o Tarso me fez uma coisa que eu acho interessante, que foi um certo fortalecimento de certas estruturas do Estado, inclusive a Fundação de Economia e Estatística. O Sartori entra e fecha. Então, assim, não há continuidade nenhuma nas ações. Então, eu tenho muito medo, o Estado está perdendo capacidade de planejamento e intervenção. Mas, assim, eu vejo lideranças empresariais muito competentes e eu acho que elas estão cada vez mais assumindo as rédeas da sua história, percebe? E aí eu vejo, tanto no agronegócio quanto na produção industrial voltada para o mercado externo, agentes muito competentes e que podem e devem se articular. A janela de oportunidade está se abrindo de novo no mundo com a retomada do crescimento asiático puxado pela China. Eu acho que ali tem uma oportunidade grande para nós voltarmos a nos envolver. A China hoje é o parâmetro de qualquer preço. Sim, sem sombra de dúvida. Do ferro ao plástico, enfim, ela produz... Eu não sei se tu tens esse dado, que a gente não conversou sobre isso, mas quanto % do consumo mundial é produzido pela China? Olha, uma bela pergunta, mas assim, é que na verdade assim, tudo depende de como é que você mede o consumo. O que eu quero dizer para ti? Assim, o consumo agrícola é muito difícil de você medir, porque na verdade uma boa parte da produção é para autossubsistência, tá? A Índia é uma grande produtora agrícola que, entretanto, não está contabilizado mercantilmente. Mas assim, na produção industrial, a China é hoje aproximadamente 1/4 da produção industrial mundial. Ou mais, tá? Eu não tenho esse dado exato, porque é muito difícil você comparar. A sorte do mundo é que ela pega a matéria-prima de vários setores, de vários países, e ela mantém azeitada a máquina. Exatamente. Ela compra, agrega valor e devolve. Eu estou pensando agora, assim, enquanto você faz a pergunta, eu chutaria jamais do que 1/4 da produção industrial, porque, na verdade, os Estados Unidos é um país sem indústria hoje em dia. Ele é, ainda por cima, 1/4 do PIB, mas é serviços, né, e agricultura, fundamentalmente. A produção industrial do mundo está localizada na China. Uma última pergunta, nós temos 1 minuto que está estourando nosso tempo. Trump, nos Estados Unidos, vai afetar? Como é que vai acontecer? Não, nesse primeiro ano, eu não diria isso. O Trump, na verdade, ele é anódino para nós, né? Veja bem, as pessoas têm sempre uma ideia, o republicano... O Trump está se voltando mais para os problemas internos nos Estados Unidos e ignorando a América Latina. Isso, para nós, não é necessariamente ruim. Houve excessiva observação e intervenção na América Latina nos governos democratas. Era uma aparência de que nós estávamos tendo uma relação melhor. Na verdade, nós não fomos tão bem tratados, né? Não tenho nenhum problema nesse sentido. Daqui a 2 anos pode ser outra coisa. Nesse primeiro ano, o Trump não atrapalha. Ok. Agradeço a tua presença. O nosso tempo estourou, o produtor já está bravo. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência.